Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sábado, dia 9 de dezembro de 2023. E o tema que introduziremos hoje, e vamos desdobrar durante toda a semana, é, na verdade, uma continuação do tema que estudamos na semana passada. É tanto que o enunciado diz: Missão em favor dos não alcançados, parte 2. O texto que serve como base é o texto de Mateus capítulo 15, verso 28, que diz: Então Jesus exclamou: Mulher, que grande fé você tem! Que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Antes de podermos desdobrar um pouco mais o nosso estudo de hoje, eu gostaria de convidá-lo para podermos orar juntos. Obrigado, Senhor, por tua palavra, por nos ensinar, instruir, nos ajudar a entender aquilo que é o teu propósito para a nossa vida. Nos colocamos em tuas mãos pedindo que teu Espírito nos fale agora, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Quando pensamos no ministério de Cristo Jesus, nós temos a tendência de olhar para Cristo apenas como o Cristo que dedicou tempo com exclusividade para o pessoal de Israel. Ele pregou apenas para os judeus do seu tempo. E isso não é verdade. Quando olhamos para a mensagem que Cristo Jesus tinha para poder dar para as pessoas do seu tempo, é claro que boa parte das pessoas eram da etnia judaica. Mas Jesus trabalhou de forma muito intensa, por exemplo, entre outros povos, por Tiro e Sidom. Ele esteve nessas regiões e o evangelho foi pregado também a essas pessoas. E Jesus também queria que os discípulos percebessem a importância de trabalhar em favor das pessoas, de todas as pessoas, até porque quando olhamos para a Bíblia percebemos que desde que o pecado aqui entrou, que Cristo está preocupado com todos, ele quer salvar a todos. Quando ele veio no Jardim do Éden para poder dizer a Adão e Eva, aonde vocês estão? A pergunta não era destinada exclusivamente a duas pessoas, mas essa pergunta era destinada à humanidade, que naquele momento era composta por duas pessoas. E desde então o Senhor Deus tem tentado trabalhar com todas as pessoas. Você vai olhar, por exemplo, para o livro de Jonas. O livro de Jonas é uma mensagem de Deus para uma nação pagã. É o pessoal da cidade de Nínive, do Império Assírio, um dos impérios mais sanguinolentos da época do profeta, é tanto que ele resolveu até mesmo fugir dali. Quando você pensa, por exemplo, no livro de Obadias, Obadias é uma profecia enviada para Edom, com alertas severos em relação aos pecados que eles haviam cometido. No caso deles não houve arrependimento, no caso de Nínive houve. Mas você encontra realmente mensagens que foram enviadas por Deus para pessoas de outras etnias, pessoas que não eram necessariamente pessoas que temiam a Deus, que conheciam a Deus, porque a preocupação dele é com todos. Nessa semana, nós vamos ter a oportunidade de poder entender um pouco disso. Vamos nos deter principalmente no ministério de Jesus nas cidades de Tiro e também na cidade de Sidom. Há um texto de Ellen White que vai mencionar aqui a preocupação de Deus com toda a humanidade, pegando como pano de fundo a queda do ser humano. E veja o que ela vai dizer. Esse é um texto que, na verdade, é do livro Patriarcas e Profetas, na página 39, onde ela diz: A queda do homem encheu todo o céu de tristeza. Os anjos cessaram seus cânticos de louvor. Por toda a corte celestial havia lamento pela ruína que o pecado traria para a humanidade. O Filho de Deus, o glorioso comandante do céu, ficou tocado de piedade pela raça caída. Seu coração se comoveu de infinita compaixão ao ver a desgraça do mundo perdido. Entretanto, o amor divino havia concebido um plano pelo qual o ser humano poderia ser redimido. A transgressão da lei de Deus exigia a vida do pecador. Em todo o universo havia apenas um ser que, em favor do homem, poderia satisfazer suas reivindicações. Visto que a lei divina é tão sagrada como o próprio Deus, unicamente um ser igual a ele poderia fazer expiação por sua transgressão. Ninguém, a não ser Cristo, poderia redimir a maldição da lei, o ser humano decaído, e levá-lo novamente à harmonia com o céu.
Cristo atingiria as profundezas da miséria para resgatar a raça que for arruinada. Quando você vai olhar para esse texto, você percebe Ellen White de forma bem clara mencionando a preocupação de Deus com a raça decaída. É o ser humano como um todo. Nessa semana, nós teremos a oportunidade de poder perceber isso mesmo no ministério de Jesus. Pessoas que eram desprezadas porque eram diferentes, porque pensavam diferente, porque não tinham o conhecimento que elas tinham. Estou falando dos judeus em relação às outras nações, e Cristo Jesus parou, fez milagres em favor dessas pessoas e, ao mesmo tempo, ainda elogiou a sua fé. O texto da semana, o verso áureo, que lemos ainda há pouco, de Mateus capítulo 15, verso 28, é uma mensagem, uma palavra dita por Jesus para uma mulher cirofenícia. Mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento a filha dela ficou curada. Nós temos muito a aprender com Cristo Jesus em relação à preocupação com todas as pessoas, independente da sua origem. Nessa semana teremos essa oportunidade. Bem, antes de podermos terminar ainda o nosso estudo de hoje, eu gostaria de orar com você. Muitos pedidos têm sido enviados para o nosso canal e continue a enviá-los. Mas ao mesmo tempo ore pelos nossos irmãos e irmãs que têm enfrentado dificuldades. Com isso, nos tornamos amigos de oração uns dos outros. Obrigado, Pai, por tua palavra e por saber que tu te preocupas conosco. Nos ajude a podermos entender aquilo que é o propósito que o Senhor tem para a nossa vida e a vivermos esse mesmo propósito. Nos colocamos em tuas mãos. Colocamos também cada pedido que foi enviado para a nossa comunidade de oração, mas também aqueles que ficaram no coração dos seus filhos. Responda de acordo com a tua vontade, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Bem, amanhã continuaremos o nosso estudo e a temática que teremos será missão em regiões estrangeiras. Eu estudo a lição e você?